Pegou isso aqui? Então a orientativa ela é direta. 1150 e 10. Por quê? De acordo com a minha capacidade. De acordo com aquilo que eu posso dominar, liderar, conduzir. Vamos lá agora para Atos de número 6. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 6. Oh, Pai, glória. 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 Oh. Deixa eu explicar. Oh. Oh, meu mestre. Vamos lá, gente. Atos 6, versículo 3. Oh, glória. Glória. Atos 6, versículo 3. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, não é fora, é dentro. Não é quem chegou agora, é quem eu já estou vendo produção, é quem eu conheço. Porque o secularismo está lá, está assim. Chegou de fora, eu vejo que tem um bom recurso financeiro, eu vou já dar uma consolidação para poder segurar. Mano, está muito complicado. Está muito complicado. Está muito complicado. Eu não quero nem entrar nesse fator. Eu acho que é de relevância. Já que a gente está falando sobre a administração eclesiástica, acho que é relevante falar. Tá? Eu tenho vários amigos pastores. Vários. Porém, um relato de um amigo esses dias agora foi que o rapaz rachou a igreja dele. É um amigo particular, nosso. Amigo particular, nosso. O rapaz rachou a igreja. Ele rachou a igreja. Ele colocou a igreja em rebelião. Dizimou muitos irmãos da igreja. E passou para outra igreja. Do lado da igreja de onde ele era. O pastor presidente dessa outra igreja não teve a hombridade para receber aquele obreiro, não teve a hombridade de pegar o telefone e ligar: pastor fulano, o seu obreiro quer membrar da minha igreja. Como ele saiu daí? Saiu bem? Porque hoje em dia, gente, a igreja está assim: saiu da igreja, não precisa fazer carta não. A gente abraça por aclamação. Tá aqui falando de tal, gente, ó, pastor, pregador. Quer membrar com a gente? Quem aceita? Uma assembleia avulsa na igreja, todo mundo, amém, todo mundo vai aceitar, amém, amém, amém. Só que o currículo dele, como ele saiu? Às vezes saiu igual esse irmão em rebelião. Às vezes saiu em adultério. Às vezes saiu em disciplina. Você pode até sair, mas você tem que cumprir a disciplina onde foi te dada. Ali. Não foi ali que tu errou? Então é ali. Depois você pega, acabou a disciplina, então eu estou passando para outro ministério. Então, líderes. É um conselho. É um conselho de alguém que leciona há mais de 10 anos. Chegou um pastor da sua igreja, procura saber como ele veio. Não é para acusar ele. Porque às vezes chegou na tua igreja com uma mulher que ele adulterou lá. E não é a dele. E como você não conhece, você o recebe. Amém, irmão. Vamos te receber sim. Mas tu tem uma carta da tua igreja? Ah, não tem não. A igreja não recebe para aclamação não. A igreja recebe. Ok. Mas me dá o telefone do teu pastor. O zap dele. E ó, pastor fulano, opa, graça e paz, amado. Tudo bem, eu tô com fulano de tal aqui. E detalhe, não obstante disso, esse rapaz estava em rebelião. Que dividiu a igreja. Que dizimou a igreja.
que colocou muitos no mundo. Passou para essa igreja, dentro de um mês foi consagrado a pastor. O que a pessoa pensa? Tô certo. Saí de lá, fiz o que aconteceu lá, fiz o que aconteceu lá, e olha o homem de Deus me reconhecendo, tô certo. Irmãos, eu não sou radical, tá? Mas eu não passo a mão por cima de erro. Nem da minha esposa. Ela tá aqui, nem dela. Quando ela dá uns vacilozinhos dela, fala, ó, se conserta nesse negócio aí, vai lá e se redime, porque tu vacilou nisso aí. Ela tá aqui de prova. Então o que acontece? Líder, ele tem que muitas das vezes deixar de lado a emoção, que está ligada ao coração, e agir com a razão, com a lógica. Tá bom? Dentre vós, 7 varões de boa reputação. Como assim de boa reputação? Eu trabalhei com um pastor há alguns anos, fui vice desse pastor há alguns anos. E qual era a metódica dele para levantar alguém? Ele ia de casa na casa, de cada obreiro, de casa em casa. O obreiro ia ser consagrado semana que vem. Ele já se antecipava e ia na casa de cada um. Opa, foi tal. Eu sou pastor da assembleia tal, da igreja tal, comunidade, enfim, igreja tal. Mas... Você conhece fulano de tal? Eu sou pastor do fulano de tal. Ah, conheço. Ok. Como é que fulano é no bairro? Ia na mercearia. Opa. Tudo bem? Sou pastor fulano de tal, sou da igreja tal. Só conhece fulano de tal que mora... Ah, conheço, sou pastor dele. Como é que fulano de tal é? Porque a boa reputação aqui, no original, aqui está em grego, mas no original, no hebraico, é Shem. Shem significa fama, reputação, currículo, essência. Porque não tem como você colocar alguém na igreja que não dá bom testemunho no bairro. Perguntava para a esposa, ainda que se a esposa quiser mentir, porque a esposa é mentirosa. Como é que é teu marido em casa? Ih, pai, meu marido é uma bênção. Aí depois meu marido fica me batendo todo dia, minha irmã. Mas tu não falou que ele era uma bênção? Porque ninguém se transforma da noite por dia. Ninguém. Tá? Isso aqui já fica um adendo já de alguém que aspira à formação de psicanalista de modo analítico. Tá? Isso aqui é psicanálise. Ninguém é agressivo de uma hora para outra. As pessoas dão sinais desde o namoro. Com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos. No namoro vai dar sinal com você. Porque se o cara manda a mãe calar a boca, o que ele vai fazer contigo? Enfim, tá? Então, boa reputação. Cheio do Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Cheio do Espírito Santo não é ter dons espirituais. Cheio do Espírito Santo não é profetizar. Não é ter visões. Não é revelar CPF. Não é revelar identidade, RG, número da rua, número da casa, placa. Não. Não é isso. Cheio do Espírito Santo é ter o caráter moldado. É ter uma vida transformada. É eu não aparecer, mas o Espírito Santo aparecer na minha vida através das minhas obras, dos meus frutos, das minhas atitudes. Eu conheço muita gente que fala em língua, mas é mau caráter. Profetiza, mas não vale nada. Desculpa a expressão. Entrega a visão. Porque a revelação não está nos dons, tá, gente? É visão. A gente que fala errado. Ah, não me revelou, não. Não me entregou a visão. Dentro dessa visão ele fala que Deus revelou ele, mas ele está vendo. Eu conheço muita gente
tem dom, que fala em língua, porém é vazio do Espírito Santo. Portanto, naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, no teu nome, não profetizei, não curei. Gente, pega isso aqui. O dom, ele alcança quem está sendo destinado àquele momento, seja de profecia, seja de cura ou de visão, porém o dom não me alcança. O dom pode salvar vida. Porque através de uma cura alguém confessou Cristo como Salvador, através de uma visão alguém confessou Cristo como Salvador, porém o dom não me salva. Tá? Então pega isso aqui. Cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. É você não aparecer, mas as pessoas verem Deus na sua vida. Verem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí vai. E de sabedoria. Aos quais continuamos sobre aos quais constituamos sobre este importante negócio, cheio de sabedoria. Então pega isso aqui. Você que vai levantar alguém, você que é líder e vai levantar liderados, que os liderados amem a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dizer, através do apóstolo Pedro, para a Igreja Universal que ele escreve, que parece que esses textos, parece não, de fato esses textos nunca envelhecem. Parece que foi escrito para hoje. E de fato como foi, porque subsiste eternamente a palavra de Deus. Que nós líderes, temos que ter resposta para todos aqueles que vierem até a nós e nos solicitar. O liderado é levantado e para ele tá bom. Ele não estuda, ele não se dedica a nada. Eu até falei com um pastor hoje acerca dos seus liderados. É um pastor líder, por não estar falando dos seus liderados. E está aqui minha esposa de prova que eu citei a pastora Kevin. Falei, mas se o Senhor não se posicionar e falar para os seus liderados, ó, quer tocar na igreja? Vamos estudar a palavra. Quer pregar na igreja? Vamos aprender a palavra. Quer ser obreiro? Tem que aprender a palavra. Por quê? Porque se o líder não se posicionar no tocante a isso, os obreiros ficam desleixados. Não procuram ter sabedoria dentro da palavra. Porque nós servimos um Deus, ok? Um Deus que nós não vemos. Porém, sentimos Ele. Se o Deus que eu sirvo eu não vejo, porém eu sinto, eu tenho que procurar um mecanismo de me relacionar com Ele. O primeiro pilar para um homem se relacionar com Deus é a oração. Junto da leitura, junto da examinar a palavra. Não é ler, é examinar ela. Por quê? Porque ali eu desenvolvo, de certa forma, uma intimidade com Deus, porque ali eu sei o que Deus gosta. Ali eu sei o que Deus não gosta. Ali eu sei o que eu posso fazer. Ali eu sei o que eu não posso fazer.
Quando eu estou embasado na palavra, tenho sabedoria, não é qualquer vento de doutrina, como a Bíblia diz, que vai me levar. Porque eu tenho recebido mensagem direto, gente. E eu não entro em polêmica na rede social. Eu recebo mensagem diurnamente. Dia e noite. Diurnamente eu recebo mensagem. Pastor, isso, pastor, falar sobre isso na rede social. Pastor, o que é isso, pastor? Pastor, fala sobre isso, pastor. Pastor, sobre isso. Então são pessoas que não querem se relacionar com a palavra e são levadas por qualquer evento de doutrina. A Bíblia diz isso. Para a gente ter uma estrutura sólida na palavra. Para esses ventos de doutrina não nos levar. Porque senão qualquer burbúrio, qualquer coisinha, a gente já está desesperado. Oh, meu Deus, desesperado. Aí, mano, eu respondo uma vez, respondo duas, explico, dou texto bíblico e tal, todo. Só que num certo ponto eu paro. Eu falo, irmão, a irmã já procurou fazer um seminário sólido, seminário bíblico, tá? Porque, irmão, foge, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu me aproximar aqui. Foge dessa, sabe, ideologia de arminianismo, calvinismo. Fique com a palavra. Eu sou da Assembleia de Deus, sou da Bleia. Porém, eu não concordo com muitas coisas de Calvino. E muitos pastores assembleanos ficam meio assim comigo, eu não estou nem aí. Eu fico com a Bíblia. E também não defendo muita coisa de Calvino. Negócio de Armínio, Calvino, não. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Respeito alguns posicionamentos do arminianismo. Respeito. Respeito alguns posicionamentos de calvinista. Respeito. Porém, eu fico com a Bíblia. Não foi Armínio que inspirou a escrita da palavra. Não foi Calvino que inspirou a escrita da palavra. Foi o Espírito Santo de Deus. Independente da ideologia de Armínio e da ideologia de Calvino, não muda a veracidade bíblica. Então todo liderado tem que procurar estudar a palavra. Aí eu faço com as pessoas. Vocês querem ter conhecimento ou informação? Vivemos num tempo que as pessoas querem assim, ó. As coisas assim. As pessoas não querem sentar e estudar e respeitar o processo. Esse dia minha esposa teve que me segurar, porque meu dedo coçou. Eu não entro em polêmica, mas meu dedo coçou. Por quê? Porque o cara entrou 9 horas da manhã numa igreja, ele saiu às 3 e pouca da tarde, já formado em doutorado e mestrado. Outro fez, em questão de um mês, fez bacharel, fez licenciatura da religião, fez mestrado e doutorado em um mês. Aí eu pergunto, e o que tu aprendeu? Pessoas querem diploma, mas não querem sentar e respeitar o processo, gente. Porque vivemos na época do fast food. Do macarrão instantâneo. A pessoa não quer sentar e esperar para comer um espaguete à bolonhesa. Ó. Um talharim ao molho branco. Não. Por quê? Porque demora. Coloca aí a água no fogo, ferveu, 3 minutinhos tá pronto. Miojo. Drive-thru. A pessoa entra com o carro, faz o pedido aqui, já sai do outro lado com lanche e vai embora. É época das coisas instantâneas. E esses cursos, me desculpa. Me tenha como quadrado, me tenha.
Tá? Mas esses cursos que você se forma sem respeitar o processo do tempo te dá informação, não conhecimento. Aí me bate no peito, eu não... e tu tem o que pra passar? Minha esposa me segurou no momento desse assunto, não ia entrar. A pessoa faz capelania em um dia. Não em um dia, capelania, tu faz aí em algumas horas. 2 horas se você está fazendo capelania. Eu sei que existe o curso que você fica de manhã até a tarde para se formar em capelão. Porque se você ficasse o período todo de 1 ou 2 horas fragmentado, daria 2 a 3 meses. Ok. A pessoa se forma em teologia com provão. Aí depois vai pregar falando besteira. Depois prega, fala besteira. Esses são os liderados que vão se tornar líder de amanhã. E eu fico muito preocupado com isso. Por quê? Porque esses liderados estão indo, sabe, no fluxo. Estão indo na maré. Vamos. Deixa a onda, deixa a vida me levar, vamos. E amanhã depois não tem conteúdo nenhum para poder passar para o povo. Respeita o processo do tempo. Cara, eu tenho 37 anos. Eu faço teologia desde os 14 anos de idade. São 23 anos estudando teologia. 23 anos. E agora a gente faz outras coisas a mais. Eu às vezes eu fico indignado. Poxa, Deus. Fiquei tantas horas sentado, tantas horas, sabe? O doutorado que eu fiz à distância, ele quis dessa metódica que também foi, nossa, eu procurei saber do doutorado, sabe? Se era uma coisa sólida, se era uma coisa que eu ficava, sabe, mais de 1 ano fazendo, sabe? Não queria nada instantâneo, eu só fazer o provão. Eu tô com o nome aqui de uma instituição que eu tô doido pra soltar o verbo, não posso soltar. E esses dias mesmo vieram pra mim com, né? Eu fico olhando e falo, Jesus amado, o sangue de Deus tem poder, cara. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Ô Cristo, vamos lá. Desculpe minha sinceridade, mas você liderado, respeite o processo para se tornarem líderes de excelência. Tá? De amanhã, depois eu faço, não, meu líder tem sabedoria. Vamos lá. Capazes. Homens qualificados espiritualmente, dotados de capacidade de liderança e conhecimento das coisas de Deus. Por que esses homens têm que ser capazes? Por quê? Porque tem coisas que eu sou liderado, mas eu sou líder de um departamento. Então tem coisas que eu posso resolver sem colocar preocupação, sem colocar encargo, trabalho em cima do meu líder. Esse é o bom liderado. Tem coisas que eu posso resolver, gente. Tem coisas que eu resolvo. Tem coisas que as pessoas vêm até a mim que eu resolvo e o meu pastor não precisa tomar na frente. Por quê? Porque dá para me resolver. Eu não preciso sobrecarregar o pastor com qualquer coisa. Não, eu posso resolver. Resolvi, pastora, ou pastor, fulano e tal, apareceu com problema, tal, e me procurou, mas já estou resolvendo, tá? O problema é esse. Sempre com a transparência com o seu líder. Sempre. Sempre. Sempre com a transparência com o seu líder. Sempre. Sim, em qualquer número, em qualquer grau, sempre. Tá? Mas o que quer dizer? O seu líder vai ficar assim, poxa, bacana, cara. Isso aí, meu filho, vai lá, resolve. Isso aí, minha filha, vai lá, resolva. Por quê? Porque tá vendo em você esse posicionamento de resolver pequenas coisas sem sobrecarregar o líder. Isso é espírito de liderança.
Por que que toda empresa tem funcionários, tem subgerente, tem gerente e tem um patrão? Porque tem coisa que o subgerente resolve. Aí deu ruim. Gerente. Resolve, gerente. Deu ruim, não. Agora tem que falar com o diretor, tem que falar lá com os de cima. Só chega pro andar de cima quando não se pode resolver. Claro, sem manter uma transparência. Ó, fulano tal apareceu com problema. Precisa. Exemplo, uma empresa. Exemplo. Um funcionário chega e fala assim, olha, eu tô com um banco de hora na casa e eu queria tirar um folga essa semana. O gerente, ok. Quarta-feira tu folga. Na quarta-feira o patrão passa na empresa. Fulano, vem cá, eu não vi fulano de tal aqui não. O superior vai dizer assim, não, eu dei folga pra ele porque ele já tava com um banco de hora, então era a folga dele. Então eu liberei a folga pra ele. Ok. Do que pegar e não é comigo não, cara. Eu tenho que ver com o superior. Se dá pra resolver, resolva. Então eu tô fazendo esse comparativo pra você ter uma visão do que eu tô querendo te dizer. Tô exemplificando pra você pegar o que eu tô querendo lhe passar. Então todo líder, ele tem que ter pessoas capacitadas para poder desenvolver o papel de liderança de forma eficaz. Tá? Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Vamos lá. Escrito está: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Paulo está se dirigindo ao seu filho na fé, Timóteo, que foi um pastor com aproximadamente 26 anos, e muitos anciões, as pessoas com seus caráteres maduros, com as suas clãs brancas, seus cabelos brancos, não estavam dando credibilidade para o mesmo. Então, Paulo, ele, diversas formas, ele incentiva ao filho na fé, Timóteo. Desperta o dom que há em ti, ninguém despreze a tua mocidade. E também, tudo que você tem ouvido de mim e também das testemunhas, confia isso a homens fiéis. Não confirma com quem não tem responsabilidade, não. Confirma com quem é compromissado, com quem tem responsabilidade. Pessoas fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Porque é incoerente alguém ensinar algo que não vive. Então eu tenho que ter uma idoneidade límpida, transparente, para poder não só teoria, mas ter também a prática, dando um bom testemunho, para poder ensinar a outras pessoas. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que Paulo está passando para Timóteo. Prossigamos aqui. Por vezes imaginamos que esta capacidade esteja no intelecto, ou seja, na formação teológica do obreiro. Mas as qualidades a seguir nos mostrarão que um leigo
pode ser capacitado pelo Senhor, como foram Pedro e Tiago, sendo simples pescadores. No Antigo Testamento, encontramos o exemplo de Amós, que foi um vaqueiro sem formação intelectual, mas designado para profeta de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Foi onde eu disse lá atrás que tem caso e acaso. Tá? Deus chamou Moisés. De certa forma, Moisés ele era incapacitado. Portanto, Deus coloca Arão para poder falar no lugar de Moisés, porque Moisés perdeu a linguística hebreia. Ele perdeu a linguística. Ele perdeu a forma idiomática de expressão porque ele saiu do Egito. Tá? Tanto é verdade que quando Israel saiu de Jerusalém, foi para o cativeiro e ficou 70 anos, muitos que vieram depois perderam a idiomática do nome do Eterno. Tá? Aí vem essa gama de nomes tentando aplicar no Eterno. Porque Deus não é nome. Deus é o que Ele é, uma divindade. Senhor também não é nome. Ainda que muitos falam essa bobeira, que Senhor significa Baal. E daí? Tu chama teu pai de Senhor, nem por isso ele é Baal. Tá? Mas Senhor e Deus não é nome. Não é nome. Tá? Então, quando eles vão para o cativeiro, eles perdem essa idiomática do nome do Eterno. Os que vieram depois, os filhos que vieram depois perdem. Portanto, eles, para não pronunciarem o nome do Eterno no cativeiro, eles falam Hashem. Tá? Sempre Hashem. Tá? Sempre. Okay? Até porque o judeu não pronuncia o nome do Senhor em vão. Então eles vão perdendo isso. Tá ok? Então existem casos e acasos. Né? Então Moisés perde aí. Porém, ele fica 40 anos no deserto, apacentando os rebanhos de Jetro. Então ele pegou capacidade de conduzir o povo no deserto. Ele conhecia uma tempestade, ele conhecia uma víbora, ele conhecia um escorpião, ele conhecia uma áspide, que são serpentes venenosíssimas que atuam e são oriundas do deserto. Então, portanto, quando as serpentes vão mordendo o povo, automaticamente vão procurar ele. Ó, Moisés, as serpentes estão mordendo o povo. E o povo estão caindo mortos no deserto. Então ele conhecia que serpente que era. Então existem casos e acaso. Tá? Igual Pedro. Pedro e Tiago, eles eram assim, não vou dizer analfabetos. Eles eram, de certa forma, leigos. Eles eram pessoas indoutas, tá? Eles não eram poliglotas, eles não eram doutores, entendeu? Porém, o que acontece? Olha onde Pedro ficou. Olha onde Tiago ficou. Ficaram restrito no local. E olha Paulo, para onde Paulo foi, com conhecimento. Paulo era poliglota. Paulo era erudito. Paulo era um rabino da época. E olha onde Paulo foi. Pedro, que falava o hebraico, né? Da época, ficou ali restrito. E Paulo, que falava o latim, falava o grego, falava o hebraico, o aramaico. A gente fala assim que Pedro falava o hebraico porque a língua que Jesus falava era aramaica. A língua que Jesus falava, você vê todas as curas assim, que foi registrada, Efatá, Talita Cume, tudo é aramaico. Eli, lama sabachthani, tudo é aramaico. Tá? Tudo aramaico. Porém, aramaico e o hebraico são uma língua irmã, diferem em alguma coisa. Tá? Isso aqui fica para o meu curso de hebraico, tá? Vamos lá.
Tem alguns textos aqui. O escritor faz questão de ressaltar Amós. Nós vamos ler também aqui Amós, que foi um boiadeiro, um vaqueiro. Mas eu não era profeta, foi o Senhor que me chamou. Eu era vaqueiro, eu era boiadeiro, cultivador de sicômoro. E Deus me chamou. Tá? Então, existem casos, como eu disse lá atrás, existem casos e acasos. Tá? Deus te chama sem capacidade intelectual, mas às vezes você tem uma capacidade de liderança. Porém, você tem que pegar essa capacidade de liderança e acoplar com a palavra para você exercer algo de excelência no reino de Deus. Isso não quer dizer que você tem que se estagnar, ficar no comodismo, não. Eu tenho que pegar e exercer o que Ele confiou na minha vida, na obra dele. Tá? Vamos lá. Amós, capítulo 1, versículo de número 1. Acharam? Só uma informação. O primeiro profeta a compilar o seu registro inspirado pelo Espírito Santo de Deus não foi Isaías. Foi Amós. É porque nós estamos num trabalho árduo em estudar a Bíblia na ordem cronológica. Desde Bereshit até o Apocalipse, até a Revelação. A gente está estudando de forma cronológica. Por quê? Porque tem assunto que está lá na frente, mas ele é lá atrás, aí te monta aquele quebra-cabeça. Tá? Porque o primeiro, se fosse colocar a Bíblia em ordem cronológica, o primeiro versículo bíblico é João 1:1. Bereshit, Hayah, Hadavá, Verhadavar, Elohim, Hadavá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada que se foi feito se fez. Esse era o primeiro texto. O segundo é Salmo 90, verso 2. Em Terrilim 90, verso 2. De eternidade, eternidade, Tu és Deus. Aí vai sempre por ordem de cronologia. Depois vem Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim, no princípio era o Verbo. No princípio Deus. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, Reet Hashamayim Haret. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí depois vem Isaías, depois vem Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28. Depois vem Gênesis 1, versículo 2. Que Deus não criou a terra sem forma nem vazia. Tá? A teoria do Tohu Vavohu, aconteceu alguma coisa para a Terra se tornar sem forma vazia. Mas isso aí fica uma conferência em nome de Jesus próxima. Vamos lá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Agora, capítulo 7, versículo 14 e 15 do profeta Amós. Olha o que ele vai dizer aqui, através do Espírito Santo. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro ou vaqueiro, né? E cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Cultivador de sicômoro aqui é interessante. Por quê? O sicômoro é espécie de uma fruta que ele sai do processo de verde para o apodrecimento. Ele não madura. Ele está verde, ele apodrece. Por quê?
Porque ele não permite que as micropartículas da chuva entre dentro dele para ele ter um processo de amadurecimento. Então, qual é a metódica do cultivador de sicômoro? Pegar ele verde, subir na árvore, em fruto por fruto, pegar um osso de carneiro afiado, igual navalha, e o cortar. Fruto por fruto. Subo no pé, pego o fruto e firo o fruto. Subo no pé, pego o fruto e corto o fruto. Subo no pé, pego o fruto e corto o fruto. Esse processo de subir no pé, pegar o fruto e ferir o fruto, faz com que o sereno da noite faz com que caia o orvalho. E esse orvalho chamamos de micropartícula. Esse micropartícula cai no fruto. Enquanto o fruto ferido entra dentro do fruto e amadurece o fruto de dentro para fora. Isso é um processo interessante. Por quê? Porque às vezes as feridas nos amadurecem de dentro para fora. Ali até o glória. Vamos lá. Outro texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, diz assim. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você pegou esses dois textos aqui, o 5 e 6? Primeiro, vai começar no 4 dizendo que a nossa confiança que temos em Deus não vem de nós. Foi implantado em nós. Então aqui não tem nada a ver de capacidade, dentro do contexto, de executar algo. Olha como é que é bom você ter uma hermenêutica polida. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que nós temos confiança em Deus. É por Cristo. Ok? Não que sejamos capazes de nós mesmos. Capazes de quê? De ter essa confiança em Deus sem Cristo. Ai, Deus, telergue. Porque existe algo aqui dentro, que foi colocado aqui dentro, que existe aqui dentro, que faz eu me conectar a Deus, que eu faça eu ter confiança nele. Veio de mim? Não. Capacidade minha? Não. Porém, a nossa capacidade vem de Deus. No qual nos fez também capazes. Ou seja, ele me fez. Não quer dizer que eu não tenho que ficar. Não, ele me fez capaz de um Novo Testamento. Que é o testamento que começa em Atos, né? Que é, aliás, nós dizemos, a graça que começa em Atos. Graça essa que vai em contrapartida à letra, que está apontado para a lei. Não é conhecimento, é lei. Tá? A lei mata. A letra mata. No grego koine aqui, ali está lei. Não está letra. A lei mata. Por que a lei mata? Porque a alma que pecar, está na lei. A alma que pecar, morrerá. Está na letra. A alma que pecar, morrerá. Está na lei. A alma que pecar, esta morrerá. Então a lei mata. Mas o que dá vida é o Espírito. Por quê? Quem deu vida a Cristo? Quem deu vida a Cristo? O Espírito. Iniciando-se o quê? O período da graça em Atos. Tá bom? Então, esses dois textos aqui servem para a gente nos referendar e para nos dar um norte que, ainda que a princípio eu não tenho capacidade, mas ele nos faz capaz para executar a sua obra. Tá? Porque a gente se baseia muito nessa expressão.
Deus não chama os capacitados. Ok, tem caso e acaso. Porém, aquele que ele chama, ele capacita. Ok. Pedro não era capacitado. Deus capacitou. Ele pregou 3.000 almas, pregou 5.000 almas. Deus capacitou. Ok. Porém, Paulo era capacitado. E mesmo assim Deus o chamou. Então são dois viés. São casos e acasos. Nem sempre Deus vai chamar os capacitados. Porém, também nem sempre Deus vai chamar os incapacitados. Ok? Vamos lá. Tementes a Deus. É uma grande virtude do líder ou cooperador fazer tudo no temor de Deus. No livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, está escrito: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Ninguém pode fazer um ministério profícuo sem reconhecer a santidade de Deus e procurar viver de acordo com ela. Buscar a santidade em Deus e procurar viver de acordo com ela. Duas ressalvas aqui. O temor é a sabedoria. E apartar-se do mal, ao cautelar-se do mal, é entendimento. Porque o entendimento faz eu conhecer caminhos. E nem sempre o caminho que eu nutri conhecimento dele, eu posso transitar por ele. Isso é flertar com o perigo. Isso é flertar com o erro. Lembra de Sansão? Passou por um caminho, matou um filhote de leão, e depois ele voltou para aquele mesmo caminho. E se deparou com a carcaça. Se deparou com mel dentro de uma carcaça. Uma observação. Existem caminhos que eu vou passar para ter conhecimentos. E esse conhecimento vão me nutrir no meu intro sabedoria e experiências. Eu passei por esse caminho, tive entendimento, nutriu dentro de mim experiências. Eu retornar por esse caminho e cair é burrice. Tá? Então, nem sempre voltar pelo caminho aonde eu passei, ou transitar de novo pelo caminho que eu passei, aonde eu peguei entendimento, é o trajeto mais viável a ser percorrido. 3. Verdadeiro. Qualidade fundamental para o servo de Deus, especialmente para aquele que está imbuído na obra. Ser verdadeiro ainda com prejuízo próprio e nunca faltar com a verdade é condição preponderante para o sucesso espiritual, pois a mentira é a filha do diabo e não pode fazer parceria com os servos do Senhor. Aprende isso aqui, sempre com a verdade. É melhor o amargo de uma verdade do que o doce de uma mentira. Haverá momentos em que impasses de grandes proporções só poderão ser resolvidos por homens capazes de dizer a verdade a qualquer preço. Aí eu pergunto, até que ponto você é verdadeiro? Salmo de número 15, do 1 ao 4 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Tá? Réprobo são as pessoas que não têm salvação. Escrevo isso?
Olha só, não vou escrever isso aqui porque isso aqui é de relevância. Ó. Vou pegar no dicionário informal. Ó. Réprobo. Aquele que foi banido da sociedade, malvado, infame. No contexto bíblico, eles estão fora da salvação. Tá bom? A gente para aqui, gente, que deu horário. A gente paramos no 4, sem avareza. Ok? A aula hoje passou voando, voando, voando. Tá? Eu peço a Deus que abençoe você, que abençoe a sua casa, abençoe a sua família. O quadro vai estar no grupo. Jéssica vai mandar aula para cada um, tá bom? No particular. E sobre a aula de sexta-feira que vem, a gente vamos discutir no decorrer da semana por conta da barreira. Tá bom? Eu me despeço aqui fazendo uma oração, pedindo ao bom Deus que guarde você, a sua casa e a sua família. Que esse vírus não chegue à tua tenda e não chegue à sua casa. Senhor, graças te damos por essa aula de administração eclesiástica. Muito obrigado pela forma que teu Espírito nos conduziu. Que essa palavra chegue ao coração do teu povo e desperte algo novo para eles melhor executar a tua obra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, beijo no coração, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.